Oi, aqui é o Vinícius. Eu tô aqui nesse lugar muito bonito, que é o sítio do meu primo. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023 e eu quero começar esse ano compartilhando algumas dicas de leitura pro ano de 2023. Eu quero tentar ser bem breve sobre cada um desses livros, mas falar um pouquinho de cada um deles também. Tá, então vou começar por este livro aqui, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Eu acho que o Lewis ele é genial, especialmente nesse livro, por ele ter que se colocar o tempo todo no lugar da mente maligna, né, para escrever as cartas. Então, cada capítulo é uma carta escrita por um demônio que tem uma patente um pouco mais alta, digamos assim, para um recruta, para um demônio numa patente um pouco mais baixa, né? Então, o que surpreende nesse livro, talvez aí pessoas ficam um pouco de receio de ler por causa do título, do personagem aqui, né, seu diabo, mas ele é surpreendente porque ele mostra como que nós caímos em várias tentações, como que as tentações, né, do inimigo de Deus aos cristãos, aqueles que estão no processo de conversão, de conhecer a Cristo, como que essas tentações elas são sutis e realmente muito ardilosas, né? Não são coisas explícitas, coisas fáceis de identificar na nossa vida. Esse é o principal ponto para mim e eu recomendo ele fortemente, de todos os livros que eu já li. O próximo livro é Guerra Santa, é o livro mais recente que eu adquiri, do John Bunyan, né? Autor do Peregrino, famoso autor da famosa obra O Peregrino. Essa é uma narrativa, uma história, é um conto sobre a cidade chamada Alma Humana. Então fica bem claro essa analogia da cidade que é Alma Humana. Ela tem 5 portões, que são 5 sentidos. Até onde eu li mais ou menos até a metade do livro. A cidade ela é tomada por um tirano, que é o Diabolos, e até onde eu li já começa ali a ação do príncipe, que é herdeiro legítimo, rei da cidade, que é Emanuel, filho de Shaddai. Tem todo um enredo, né, em torno da narrativa, da história. É muito legal, não dá vontade de parar de ler, ele é muito bom, muito cativante, mas eu não posso falar mais, senão vou acabar dando mais spoilers. Mas uma coisa que é legal é que nessa versão aqui, né, das publicações Pão Diário, no rodapé das páginas tem algumas referências bíblicas, apontando para onde o autor, o John Bunyan, usando aquela linguagem, né, de onde ele tirou aquela linguagem, aquela expressão. Então isso é muito legal, tá? Bom, vamos lá. O terceiro livro, um dos mais recentes também que eu peguei para ler, esse aqui eu estou lendo ele em inglês, 12 Rules for Life, ou 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e é um livro muito bom, muito legal. Eu já acompanhava o trabalho do Peterson e aprecio muito, né, admiro bastante ele. Ele traz bastante conhecimento teórico e prático sobre como a gente deve encarar algumas situações da vida e a própria vida, né? Então isso é muito legal. Ele também tem um argumento científico muito bom, então a gente gasta tempo ali, parece que o tempo ele é bem aproveitado enquanto a gente lê. Realmente é muito proveitoso. Eu já li até a segunda regra aqui mais ou menos, né? Ele fala, a primeira regra não vou conseguir fazer uma tradução literal aqui do que ele coloca no título aqui, mas seria algo como ficar ereto com os ombros para trás, alguma coisa nesse sentido. E a regra número 2 seria trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Então essa segunda regra ele começa argumentando, mostrando como que nós somos muito mais propensos a ser atentos para cuidar, né, do nosso próximo mesmo, quando a gente se dispõe a ajudar, né, do que com coisas relacionadas à nossa individualidade. Então, às vezes tomar um remédio na hora certa, conforme a prescrição, é muito mais difícil fazer isso para mim do que ajudar alguém a tomar o remédio na hora certa. Então, só para ter um gostinho aí do que ele fala. Recomendo também fortemente, não terminei. Tenho certeza que é muito bom, vai valer muito a pena. Eu vou falar aqui desse quarto livrinho aqui, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido agora. Exercita-te na Piedade, um livro que não é popular, né? Ele é um livro assim que demanda do Jerry Bridges, né? Ele é um autor cristão também.
demanda estudo. Não é um livro assim, um conto, uma história que a gente pode ler ele sem preocupação, mas ele demanda estudo. Então ele é um livro realmente que a gente precisa, é uma proposta do autor. O autor fala isso no começo pra gente pegar uma caneta, um caderno, fazer anotações, estudar, conversar, orar sobre isso, sobre aquilo que a gente está aprendendo. Então demanda mais tempo. Exercita-te na piedade, ele parte desse texto aqui de 1 Timóteo, né, o texto de Paulo para Timóteo. Ele vai falar, ele vai lançar aqui no começo do livro algumas bases importantes, né, para depois falar do caráter cristão, de alguns atributos que os cristãos procuram, né, imitar de Cristo. Então, mansidão, bondade, longanimidade, todos esses frutos são muito importantes, a gente sabe. Mas no começo do livro ele já traz algumas coisas, uma base muito importante que a gente precisa ter antes de olhar para esses frutos, né? Então é um livro muito bom também. Vamos lá, o nosso penúltimo livro é As 16 Leis do Sucesso. É um livro que eu comprei também na Bienal do Livro desse ano, do ano passado, né, 2022. E é um livro mais voltado para negócios, empreendedorismo. Ele traz alguns conceitos falando sobre motivação, a importância de você traçar metas, a importância das pessoas para você realizar um projeto. É um conteúdo que eu achei bastante interessante. Para mim foi bastante válido, não terminei de ler também. Muito legal, também recomendo. E por último, John Stott dispensa comentários. Esse é um livro dele chamado O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E aí ele começa, né? É um livro não é um livro pequeno, vocês podem ver aqui, tem 640 páginas, 650 páginas, mas quase uma Bíblia. Esse livro ele começa traçando um panorama, né, da ação dos cristãos na história, na sociedade, né? Isso ao longo do tempo, e mostrando como que alguns movimentos, algumas coisas influenciaram essa ação, esse trabalho dos cristãos até chegar num cenário atual. Então é muito interessante também. É um livro também que eu acho que demanda um pouco mais de dedicação, pelo menos. Ler ele com calma e compreender bem aqui o pensamento do Stott. Mas recomendo fortemente. Não li ele completamente, consultei alguns capítulos já. Comecei agora esse primeiro capítulo, depois de ler algumas notas de apresentação aqui do livro, tá? Mas são algumas leituras que eu comecei nesse ano e acho bastante relevantes, importantes. Acho que vai agregar. Como tem um professor que eu gosto muito, que ele diz que a gente tem que estar preparado para, de certa forma, extrair todas as lições que um livro tem a nos oferecer. Então eu quero começar esse ano assim, desejando um feliz ano novo e deixando aqui algumas dicas de leitura. Até mais. Se você gostou, não deixe de se inscrever e curtir aqui o vídeo.